Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 24 de setembro de 2024, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário e se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também nosso devocional diário, meditar e orar. Meus queridos e minhas queridas, estamos com um projeto novo para o próximo ano, precisamos da oração de vocês. Todos vocês, orem pelo nosso canal e pelo novo projeto. Coloquem dessa maneira: Senhor, abençoe o novo projeto para o próximo ano. E mais no final do ano a gente vai falando, se for da vontade de Deus, esse projeto ser lançado, nós vamos lançar junto com a leitura bíblica, tá bom? Então vamos aqui para a leitura sem mais delongas. Hoje nós leremos os capítulos 43, 44 e 45 de Ezequiel, sendo que amanhã nós encerraremos a leitura deste livro. Ezequiel capítulo 43. A glória do Senhor retorna ao templo. Então o homem levou-me até a porta que dava para o leste, e vi a glória do Deus de Israel que vinha do lado leste. A sua voz era como o estrondo de muitas águas, e a terra refulgia com a sua glória. Esta visão era semelhante à visão que eu tive quando ele veio destruir a cidade, e às visões que eu tive junto ao rio Quebar, e me prostrei com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me em pé e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Enquanto o homem estava ao meu lado, ouvi alguém que falava comigo de dentro do templo. Ele disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar para a planta dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. O povo de Israel jamais contaminará o meu santo nome, nem os israelitas, nem os seus reis, mediante a sua prostituição e os ídolos sem vida dos seus reis nos seus santuários, nos montes. Quando eles puserem a sua soleira perto da minha soleira e os seus pilares juntos dos meus pilares, com apenas uma parede que fazia separação entre mim e eles, contaminaram. Quando eles puseram a sua soleira perto da minha soleira e os seus pilares juntos dos meus pilares, com apenas uma parede que fazia separação entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as suas práticas detestáveis. Por isso eu os destruí na minha ira. Agora que afastem de mim a sua prostituição e os ídolos sem vida dos seus reis, e eu viverei entre eles para sempre. Filho do homem, descreva o templo para o povo de Israel, para que se envergonhem dos seus pecados. Que eles analisem o modelo e, se ficarem envergonhados por tudo o que fizeram, informe-os acerca da planta do templo, a sua disposição, as suas saídas e as suas entradas, toda a sua planta, todas as suas prescrições e todos os seus regulamentos. Ponha essas coisas por escrito diante deles, para que sejam fiéis a toda a sua planta e sigam todas as suas prescrições. Esta é a lei do templo. Toda a área ao redor, no topo do monte, será santíssima. Esta é a lei do templo. O altar. Estas são as medidas do altar pela medida longa, isto é, a de 1 côvado e 1 palmo. A sua calha tem 1 côvado de profundidade e 1 côvado de largura, com uma aba de 1 palmo em torno da beirada. Esta é a altura do altar. Desde a calha no chão até o beiral inferior, ele tem 2 côvados de altura por 1 côvado de largura, e desde o beiral menor até o beiral maior, tem 4 côvados de altura por 1 côvado de largura. A fornalha do altar tem 4 côvados de altura e 4 chifres se projetam dela para cima. Ela é quadrada, com 12 côvados de comprimento por 12 côvados de largura. O beiral superior também é quadrado,
com 14 côvados de comprimento por 14 côvados de largura, com uma aba de 1 côvado e uma calha de meio côvado em toda a sua extensão ao redor. Os degraus do altar estão voltados para o leste. Então ele me disse: Filho do homem, assim diz o soberano Senhor: estes serão os regulamentos que deverão ser seguidos no cerimonial do sacrifício dos holocaustos e da aspersão do sangue no altar, quando ele for construído. Você deverá dar um novilho como oferta pelo pecado aos sacerdotes levitas da família de Zadok, que se aproximam para ministrar diante de mim, declara o soberano Senhor. Você colocará um pouco do sangue nos 4 chifres do altar, nos 4 cantos do beiral superior e ao redor de toda a aba, e assim purificará o altar e fará expiação por ele. Você queimará um novilho para a oferta pelo pecado no lugar determinado da área do templo, fora do santuário. No segundo dia, você oferecerá um bode sem defeito como oferta pelo pecado, e o altar será purificado como foi purificado com o novilho. Quando terminar de purificá-lo, ofereça um novilho e um carneiro tirados do rebanho, ambos sem defeito. Você os oferecerá diante do Senhor, e os sacerdotes deverão pôr sal sobre eles e sacrificá-los como holocausto ao Senhor. Durante 7 dias, você fornecerá diariamente um bode como oferta pelo pecado. Fornecerá também um novilho e um carneiro tirados do rebanho, ambos sem defeito. Durante 7 dias, os sacerdotes farão expiação pelo altar e o purificarão. Assim, eles o consagrarão. No final desses dias, a partir do 8º dia, os sacerdotes apresentarão os holocaustos e os sacrifícios de comunhão de vocês sobre o altar. Então eu os aceitarei, declara o soberano Senhor. Ezequiel capítulo 44. O príncipe, os levitas, os sacerdotes. Depois o homem me trouxe de volta para a porta externa do santuário que dava para o lado leste, e ela estava trancada. O Senhor me disse: esta porta deve permanecer trancada, não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela. Deve permanecer trancada porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. O príncipe é o único que poderá entrar e sentar-se ali para comer na presença do Senhor. Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Então o homem levou-me até a frente do templo, passando pela porta norte. Olhei e vi que a glória do Senhor enchia o templo do Senhor, e prostrei-me com o rosto em terra. O Senhor me disse: Filho do homem, preste atenção. Olhe e ouça atentamente tudo o que eu disser acerca de todos os regulamentos relacionados com o templo do Senhor. Preste atenção na entrada do templo e em todas as saídas do santuário. Diga ao rebelde povo de Israel que assim diz o soberano Senhor: já bastam todas as suas práticas detestáveis ao povo de Israel. Além de todas as suas outras práticas detestáveis, vocês trouxeram estrangeiros incircuncisos no coração e na carne para dentro do meu santuário, profanando o meu templo enquanto me ofereciam comida, gordura e sangue, e assim vocês romperam a minha aliança. Em vez de cumprirem o seu dever quanto às minhas coisas sagradas, vocês encarregaram outros do meu santuário em seu lugar. Assim diz o soberano Senhor: nenhum estrangeiro incircunciso no coração e na carne entrará no meu santuário, tampouco os estrangeiros que vivem entre os israelitas. Os levitas que tanto se distanciaram de mim quando Israel se desviou e que vaguearam para longe de mim, indo atrás dos seus ídolos, sofrerão as consequências da sua iniquidade. Poderão servir no meu santuário como encarregados das portas do templo e também farão o serviço nele. Poderão matar os animais dos holocaustos e outros sacrifícios em lugar do povo e apresentar-se diante do povo e servir-lhe. Mas porque serviram ao povo de Israel na presença dos seus ídolos e o fizeram cair em pecado,
Jurei com a mão levantada que eles sofrerão as consequências da sua iniquidade, declara o soberano Senhor. Não se aproximarão para me servir como sacerdotes, nem se aproximarão de nenhuma das minhas coisas sagradas e das minhas ofertas santíssimas. Suportarão a desgraça das suas práticas detestáveis. Contudo, eu os encarregarei dos deveres do templo e de todo o trabalho que nele deve ser feito. Mas os sacerdotes levitas, descendentes de Zadok, que fielmente executaram os deveres do meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão para ministrar diante de mim. Eles estarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue, declara o soberano Senhor. Só eles entrarão no meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Quando entrarem pelas portas do pátio interno, estejam vestidos de roupas de linho, não usem nenhuma veste de lã enquanto estiverem ministrando às portas do pátio interno ou dentro do templo. Usarão turbantes de linho na cabeça e calções de linho na cintura. Não vestirão nada que os faça transpirar. Quando saírem para o pátio externo onde fica o povo, tirarão as roupas com as quais ministraram, as deixarão nos quartos sagrados e vestirão outras roupas para que não consagrem o povo pelo contato com as suas roupas sacerdotais. Não raparão a cabeça, nem deixarão o cabelo comprido, mas o manterão aparado. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no pátio interno. Eles não se casarão com viúva ou divorciada. Só poderão se casar com mulher virgem de ascendência israelita ou com viúva de sacerdote. Eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum, e lhe mostrarão como fazer distinção entre o puro e o impuro. Em qualquer disputa, os sacerdotes atuarão como juízes, e a decisão será tomada de acordo com as minhas sentenças. Eles obedecerão às minhas leis e aos meus decretos com respeito a todas as minhas festas fixas e manterão santos os meus sábados. O sacerdote não se contaminará por aproximar-se do cadáver de alguém. No entanto, ele poderá contaminar-se se o morto for o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, o seu irmão ou a sua irmã, desde que esta não tenha marido. Depois de se purificar, esperará 7 dias. No dia em que entrar no pátio interno do santuário para ministrar ali, o sacerdote oferecerá em favor de si mesmo uma oferta pelo pecado, declara o soberano Senhor. Eu serei a única herança dada aos sacerdotes. Vocês não lhes darão propriedades alguma em Israel. Eu serei a sua herança. Eles comerão as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, e tudo o que em Israel for consagrado ao Senhor será deles. O melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizerem pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção da sua refeição de cereal moído, para que haja bênção sobre as suas casas. Os sacerdotes não comerão nenhuma carne de aves ou de animais encontrados mortos ou despedaçadas por animais selvagens. Ezequiel capítulo 45. A divisão da terra. Quando vocês distribuírem a terra como herança, apresentem ao Senhor como distrito sagrado uma porção da terra com 25.000 côvados de comprimento por 20.000 côvados de largura. Toda essa área será santa. Desse terreno, uma área quadrada de 500 côvados de lado servirá para o santuário, com 50 côvados ao redor para terreno aberto. No distrito sagrado, separe um pedaço de 25.000 côvados de comprimento por 10.000 côvados de largura. Nele estará o santuário, o lugar santíssimo. Essa será a porção sagrada da terra para os sacerdotes, os quais ministrarão no santuário e se aproximarão para ministrar diante do Senhor.
Será um lugar para as suas casas, bem como lugar santo para o santuário. Uma área de 25.000 côvados de comprimento por 10.000 côvados de largura pertencerá aos levitas, os quais servirão no templo. Esta será a propriedade deles para ali viverem. Como propriedade da cidade, vocês darão uma área de 5.000 côvados de largura por 25.000 côvados de comprimento, adjacente à porção sagrada. Ela pertencerá a todo o povo de Israel. O príncipe possuirá a terra que fica dos dois lados da área formada pela porção sagrada e pela propriedade da cidade. Ela se estenderá no lado oeste, na direção oeste, e no lado leste, na direção leste, indo desde a fronteira ocidental até a fronteira oriental, que é paralela a uma das porções tribais. Essa terra será sua propriedade em Israel. Os meus príncipes já não oprimirão o meu povo, mas distribuirão a terra ao povo de Israel, de acordo com as suas tribos. Assim diz o soberano Senhor: vocês já foram longe demais, ó príncipes de Israel. Abandonem a violência e a opressão e façam o que é justo e direito. Parem de apossar-se do que é do meu povo, declara o soberano Senhor. Usem balanças honestas, efa honesto e bato honesto. O efa e o bato devem ser iguais. O bato terá 1/10 de um homer, e o efa deve ser a medida padrão para os dois. O ciclo deve ser de 20 geras, 20 ciclos mais 25 ciclos, mais 15 ciclos equivalem a uma mina. Esta é a oferta sagrada que vocês apresentarão: 1/6 de efa de cada homer de trigo e 1/6 de efa de cada homer de cevada. A porção designada de azeite medida pelo bato é de 1/10 de bato de cada coro, que consiste em 10 batos ou um homer, pois 10 batos equivalem a um homer. Também se deve tomar uma ovelha de cada rebanho de 200 ovelhas das pastagens bem regadas de Israel. Tudo isso será usado para as ofertas de cereal, os holocaustos e as ofertas de comunhão, para fazer expiação pelo povo, declara o soberano Senhor. Todo o povo da terra participará dessa oferta sagrada para o uso do príncipe de Israel. Será dever do príncipe fornecer os holocaustos, as ofertas de cereal e as ofertas derramadas nas festas da lua nova e nos sábados, em todas as festas fixas do povo de Israel. Ele fornecerá as ofertas pelo pecado, as ofertas de cereal, os holocaustos e as ofertas de comunhão, para fazer expiação em favor do meu povo Israel. Assim diz o soberano Senhor: no primeiro dia do primeiro mês, você apanhará um novilho sem defeito e purificará o santuário. O sacerdote apanhará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o colocará nos pilares do templo, nos 4 cantos do beiral superior do altar e dos pilares do pátio interno. Você fará o mesmo no 7º dia do mês em favor de qualquer pessoa que pecar sem intenção ou por ignorância. Assim vocês deverão fazer expiação em favor do templo. No 14º dia do primeiro mês, vocês observarão a Páscoa, festa de 7 dias, na qual comerão pão sem fermento. Naquele dia, o príncipe fornecerá um novilho em favor de si mesmo e de todo o povo da terra como oferta pelo pecado. Diariamente, durante os 7 dias da festa, ele fornecerá 7 novilhos e 7 carneiros sem defeito como holocausto ao Senhor, e um bode como oferta pelo pecado. Ele fornecerá como oferta de cereal 1 efa para cada novilho e 1 efa para cada carneiro, e 1 efa para cada carneiro, com 1 hin de azeite para cada efa. Durante os 7 dias da festa, que começa no 15º dia do 7º mês, ele trará as mesmas dádivas para as ofertas pelo pecado, os holocaustos, as ofertas de cereal e o azeite. Encerramos nossa leitura por hoje. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Eclesiastes 12, versículo 13. Vamos comigo ali parabenizar os aniversariantes de hoje. Bora lá. Parabéns e feliz aniversário para você que está comemorando mais um ano de vida nesse dia 24 de setembro de 2024. Parabéns aos casais comemorando mais um ano de casados e aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Parabéns especiais para a Flaida Emily, lá em Uberlândia, Minas Gerais.
Parabéns à minha querida amiga e irmã missionária Ana Neri, lá em Patrocínio, Minas Gerais. Parabéns ao Carlos de Oliveira, lá em Magé. Parabéns a Liamar Rosado, em Tuiutaba, Minas Gerais. Parabéns a Nice, lá em Rondonópolis, Mato Grosso. Parabéns ao Gilton Pereira, lá em São José do Rio Preto, São Paulo. Parabéns a Milka Barbosa, lá em Caçu, Goiás. Parabéns ao Toninho Oliveira, lá em Ambre, lá nos Estados Unidos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quero orar por vocês. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, quero agradecer muito por conceder a Flávia, a Ana Nery, ao Carlos, a Liamar, a Nice, ao Gilton, a Milka e ao Toninho mais um ano de vida, rogando a Deus as ricas bênçãos do Senhor sobre a vida deles, que o Senhor conceda a eles, ó Pai, muito amor, muita paz, muita harmonia, muita alegria, muita saúde, muita prosperidade, muita sabedoria, muitas felicidades, muitos anos de vida, Pai, e que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida deles, em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos?